Não raras vezes, o gestor está diante de uma situação onde tem que tomar uma decisão num cenário de incerteza. Como assim? Ele tem que escolher entre a opção A ou a opção B, mas não está muito certo sobre o que pode acontecer em cada uma dessas duas situações. Eu sou Fabiano Rolim e neste vídeo nós veremos uma ferramenta de gestão de riscos que pode ajudar numa situação como essa. Imagine a seguinte situação: você precisa tomar uma decisão em relação ao uso de duas tecnologias no projeto, tecnologia A ou tecnologia B. Você conhece os riscos envolvidos em cada uma dessas tecnologias. Quando eu falo riscos, eu me refiro à probabilidade de sucesso ou fracasso, né, de retorno positivo ou negativo, em cada uma dessas alternativas que estão diante de você. Esse é um cenário onde a técnica chamada árvore de decisão pode te auxiliar no processo decisório. O que essa técnica faz? Ela modela, ela representa graficamente as alternativas, os riscos envolvidos, e a partir do cálculo do chamado valor esperado dos riscos, ela te indica qual seria a alternativa mais benéfica, mais vantajosa, a que traria maior valor para a organização, nesse exemplo. Então, veja, é uma técnica que utiliza como base o conceito de valor esperado de um risco, ou valor monetário esperado. Então, antes de abordar propriamente a árvore de decisão, vamos conhecer o que é o valor esperado, ou valor monetário esperado de um risco. Vamos conhecer isso com um exemplo. Imagina que você tem um projeto e você conhece riscos associados ao retorno que esse projeto vai trazer para a organização, o valor que ele vai trazer, valor monetário mesmo. Imagina que ele pode ter três resultados, três retornos diferentes. Você conhece essa quantia, qual é esse valor desse retorno, e conhece também as chances, as probabilidades associadas a esses valores, que nós chamamos de valor presente líquido, né? Representa o retorno que o projeto traz para a organização. Vamos ver nesse exemplo como, considerando essa multiplicidade de valores possíveis, nós conseguimos chegar numa média, que é o valor monetário esperado. Vejamos. Se existe 20% de probabilidade de um projeto ter um VPL de 100 mil, 50% de chance do VPL ser 30 mil e outros 30% de chance de ser negativo de 20 mil, eu posso combinar essas estimativas e esses riscos para chegar num valor médio, num valor esperado, que se calcula dessa maneira aqui. Eu multiplico a probabilidade estimada daquele resultado, então 20% de 100 mil dá 20 mil, 50% do segundo resultado, 30 mil, dá 15 mil, e 30% de menos 20 mil, dá menos 6 mil. E depois eu somo esses resultados, essas médias, e encontro aqui o valor monetário esperado daquele projeto, 29 mil. Então, esse é um caso onde eu tinha três estimativas de VPL para o mesmo projeto e uma probabilidade associada a cada uma dessas estimativas. Então, se eu quiser reduzir isso a um único valor, eu posso aplicar a técnica de valor monetário esperado. Essa, então, é uma técnica útil quando você conhece, ou pelo menos consegue estimar, probabilidades associadas a resultados. Agora que nós vimos o que é o valor esperado, o valor monetário esperado, vamos ver sua aplicação com o exemplo de uma árvore de decisão. Veja, a árvore de decisão ela é uma técnica gráfica, né? Desenhar a árvore de decisão ajuda a entender uma situação e a orientar qual caminho seguir. Vamos considerar esse exemplo e, à medida que a gente for explicando o exemplo, a gente vai explicando o conceito da árvore de decisão. Imagina que você tem uma decisão a tomar. Digamos que a decisão é a utilização de uma determinada tecnologia num projeto. Eu tenho a opção de utilizar a tecnologia A ou a tecnologia B. Eu conheço para cada uma das alternativas qual o risco em relação ao resultado. Quer dizer, eu conheço a probabilidade e o impacto
Então, no nosso exemplo, eu sei que tem 40% de chance, né, de, ao utilizar a tecnologia A, eu obter um resultado de 100 mil, mas tem 60% de chance de eu ter um prejuízo aqui, de perder 40 mil utilizando a tecnologia A. Só que pode ser trabalhoso, né? Se chegar nesses valores aqui, essa pesquisa, análise de mercado e tudo mais. Então, essa é a situação da tecnologia A. Qual o caso da tecnologia B? Olha, a tecnologia B tem um risco de 30% de perder 20 mil e de 70% de ganhar outros 20 mil aqui. Tá? Então, considerando esses riscos envolvidos, essas probabilidades e esses impactos, qual é a minha melhor escolha? Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso multiplicando a probabilidade pelo impacto, isto é, aplicando aquele conceito de valor monetário esperado. Vamos ver aqui. 40%, 100 mil, dá 40 mil. 60% de 40 mil, dá 24 mil. Aí eu somo. 40 menos 24, 16 mil. Então, 16 mil é o valor monetário esperado da decisão de utilizar a tecnologia A. E qual o valor monetário esperado da decisão B? 30% de menos 20 mil, menos 6. 70% de 20 mil, 14 mil. Menos 6 mais 14, cuidado com o sinal, tem que respeitar o sinal, dá 8 mil. Então, eu resolvi, digamos assim, os riscos e cheguei no valor monetário esperado. E agora eu posso decidir. Claro, eu vou decidir pela opção de maior valor. Tá? É uma média, é verdade. Não quer dizer que vindo pela opção A eu vou ganhar 16, não. Ou eu ganho 100 ou eu perco 40. Da mesma forma, se eu escolher a opção B, eu não vou ganhar 8 mil, não. Ou eu perco 20 ou eu ganho 20. Isso aqui é só uma média, o valor monetário esperado é isso. É uma média considerando as probabilidades. Isso pode ser incrementado. Essa análise pode ser incrementada. Por exemplo, nós podemos definir que decidir pela tecnologia A tem um custo de 5 mil reais. E decidir pela tecnologia B tem um custo de 2 mil reais. Certo? Isso aqui é o quê? É um custo de investimento. Não tem risco associado a esse custo. É o custo da decisão. Então, se eu tiver um custo assim, antes do risco, eu tenho que levar em conta. Aí, nesse caso, eu teria uma mudança na avaliação, né? O valor esperado da decisão A seria 11 mil, porque eu teria que pegar os 16 mil, que é resultado do risco, e subtrair do investimento. Teria 11 mil. Nesse caso aqui, eu subtrairia dos 2 mil e o 8 mil cairia para 6. A tecnologia A ainda é preferida nesse caso, porque mesmo considerando um investimento maior aqui, o valor monetário esperado dela, 11 mil, é maior do que 6 mil. Esse modelo pode se tornar ainda um pouco mais sofisticado. Eu posso trabalhar com ele combinando riscos. Eu poderia ter esse cenário aqui. Ó. Se eu optar pela tecnologia A, tem 60% de chance de eu perder 15 mil e tem 40% de chance de acontecer outro risco. Esse risco aqui tem 60% de chance de ganho, de 120, e 40% de 70 mil. Como é que eu resolvo isso? É fácil. É só eu ir resolvendo aqui da direita para a esquerda, do final para o começo. Eu resolvo esse risco, transformo esse risco num valor esperado, que eu vou depois multiplicar pelos 40%. Então, está aqui, ó. Eu calculo o valor esperado desse risco, que dá 72 mil menos 28, 44. E depois calculo 40% de 44. Eu substituo esse risco pelo valor monetário esperado dele, até chegar, né, nos demais valores aqui e no valor monetário esperado final. Quer dizer, incluindo esse risco aqui, olha, você vê que os valores esperados ficaram bem próximos agora nesse nosso exemplo. Essa é a técnica árvore de decisão. Espero que possa ser útil. Nos vemos no próximo vídeo.